Olá, bem-vindo. Começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca e sobre assuntos que fazem parte da história do Brasil. E hoje em destaque a economia e as projeções para 2022. A eleição de 2022 deve ser marcada pelas discussões econômicas como inflação e crescimento. As contas públicas são um desafio. De que maneira é possível enxugar a máquina? As reformas tão prometidas dificilmente devem sair do papel nesse ano. Os desafios econômicos do país em destaque no Diálogo Jovem Pan. E o nosso convidado, Felipe Salto, economista e diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado. Felipe, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado por nos atender. Você que sempre com muita gentileza atendeu a Jovem Pan, agora participa do Diálogo Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Thiago. Um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Bom, os assuntos são muitos, né? Eu queria começar perguntando para você sobre o orçamento que já foi sancionado pela Presidência da República, o orçamento de 2022, envolvendo muita polêmica, porque é um orçamento teoricamente negativo, né, Felipe? E que tenta contemplar categorias para reajustes num momento muito difícil da economia, com consequências ainda na pandemia e, antes de tudo, também um ano eleitoral, não é? Pois é, o orçamento deveria ser o ápice do processo democrático, onde se discute a partilha do bolo dos recursos arrecadados e que daí devem voltar para a sociedade em forma de políticas públicas bem feitas, né? De saúde, educação, segurança, trabalho e emprego. Agora, o que nós vimos no orçamento sancionado na última segunda-feira é que, de fato, as prioridades estão invertidas, né? Os vetos presidenciais focaram em emendas chamadas de comissão, que são um tipo de emenda parlamentar, e também nas demais despesas discricionárias, que são as despesas não obrigatórias. Esses cortes corresponderam a 3,2 bilhões de reais e devem servir para a recomposição de gastos de pessoal. O problema é que se discute reajuste salarial para servidores em meio a toda essa crise e, mais do que isso, já havia na proposta aprovada pelo Congresso, na lei orçamentária enviada pelo Congresso após aprovada ao Executivo, uma série de gastos para reajustes para policiais e categorias mais próximas do Poder Executivo, né? Claro que a lei orçamentária não especifica, mas os acenos e as sinalizações que tinham sido dados haviam sido nessa direção, 1,7 bilhão de reais. De outro lado, o que a gente pode analisar do ponto de vista mais macro é que o orçamento continua, e cada vez mais, com uma fatia grande de despesas obrigatórias, uma rigidez muito alta, 93% do orçamento é rígido, e só 7% do orçamento corresponde às despesas não obrigatórias, que a gente chama de discricionárias, onde está o investimento, o custeio da máquina pública e uma série de despesas necessárias ao funcionamento do Estado. A gente discute muito sobre a questão de reajuste salarial, né? Claro que todas as categorias têm todo o direito de pleitear o reajuste de salários, mas é bom lembrar também que na semana passada a Folha de São Paulo divulgou uma reportagem mostrando muita disparidade entre salários no setor público. E aí entra executivo, legislativo, judiciário e, de novo, a gente cai naquela história da reforma administrativa que até agora não foi feita e dificilmente será feita num ano eleitoral. Como que é possível começar a inverter esse jogo, Felipe? De fato, Tiago, nós até publicamos um artigo escrito por mim e pelo economista também da IFE, Daniel Cury, sobre essa questão dos salários, né? É evidente que você precisa avaliar caso a caso as carreiras no setor público de médios salários, baixos salários e altos salários. Você tem muita distorção e muita disparidade dentro das remunerações pagas no âmbito do serviço público. Vejam, por exemplo, que Ministério Público, Judiciário, nesses poderes e órgãos autônomos ainda remanescem desigualdades como coisas gritantes, né? Como, por exemplo, contra-cheques de mais de 400 mil reais, em alguns casos, sendo que a Constituição prevê um teto remuneratório de 39 mil reais. Então, essas coisas precisam começar a mudar. E a reforma administrativa ou reforma do Estado,
É claro que ela pode ter efeitos fiscais, se você tiver economia de recursos, mudança na política salarial, mas o principal objetivo de uma eventual reforma administrativa deveria ser a maior eficiência e maior racionalidade dos gastos públicos. Porque a população continua a ter uma impressão que, no fundo, é correta, de que o governo vai gastando cada vez mais, mas a qualidade dos serviços não melhora. Nós avançamos muito desde a Constituição de 88, temos um Sistema Único de Saúde, o SUS, que é bastante abrangente, nós vimos agora na pandemia a importância do SUS, mas a qualidade ainda é muito baixa, então há muito por fazer. E a política salarial, ela só vai mudar se a gente tiver, de fato, um programa, um planejamento e uma reforma administrativa que ataquem dois problemas centrais, né? O primeiro, que é a evolução dos servidores na carreira. Hoje ela se dá praticamente de modo automático, o servidor vai subindo na carreira, diferentemente do que acontece no setor privado, onde só há promoção se houver resultado, né? Em geral, o que acontece no emprego privado. Agora, o segundo ponto são os salários iniciais. Você tem os servidores hoje, em geral, né, entrando nos concursos com salários muito altos. Então, o salário inicial e o salário final acabam tendo uma distância que não é suficiente para você promover esse incentivo para que os servidores produzam mais, sejam efetivamente entreguem resultados, né? Sejam cobrados também por isso. Então, eu vejo a reforma administrativa como uma das mais importantes. E vale dizer, não é o caso de demonizar os servidores públicos. Eu acho que qualquer Estado, qualquer país desenvolvido ou que se pretenda desenvolvido, tem que ter uma elite burocrática, bem formada e bem paga. A questão é como fazer isso de uma maneira mais eficiente, gastando menos recursos, enfim, para sobrar mais dinheiro para investimentos, para despesas sociais e outras prioridades. Ô Felipe, quando se fala em reforma administrativa, se discute muito. Será que a nova reforma deve priorizar apenas quem, a partir daquele momento que a matéria for aprovada, quem ingressar no serviço público, ou deve abranger quem já está no serviço público? Mas aí tem toda aquela discussão de mexer com direitos adquiridos e aí pode haver muita discussão na justiça. Como que é possível equilibrar essa história? Pois é, os direitos adquiridos sempre são um obstáculo a esse projeto mais ideal, vamos chamar assim, que seria uma reforma ampla, pegando inclusive os servidores que já estão trabalhando há mais tempo, etc. Então, o que a gente precisa ter claro é colocar um pouco o pé no chão e saber o seguinte: é melhor fazer alguma reforma administrativa do que não fazer nenhuma. Nesse sentido, nas democracias consolidadas, os avanços são incrementais. Isso significa o quê? Que não vai haver uma revolução do dia para a noite. É a mesma coisa na reforma tributária. É muito difícil você aprovar uma virada de mesa, uma melhora ou uma reforma estrutural que mude muitos aspectos de uma vez só. Isso vale para a tributária, vale para a administrativa. E, nesse sentido, mesmo que a reforma abranja apenas os novos servidores, isso já terá sido um avanço, né? O que me preocupa é que daqui até as eleições, acho muito difícil que um tema como esse, né, avance, porque todos os esforços, todos os interesses estão agora voltados para as eleições, né? Então, você tem os deputados que vão para a reeleição, tem os governadores ou os candidatos a governo e também toda essa relação com a agenda legislativa em relação ao que se pretende para as eleições. É claro que isso é natural, sempre acontece. Os ciclos político-eleitorais afetam as decisões alocativas de gastos públicos, de recursos. O que nós precisamos ter claro é que, pelo menos, haja aí uma preparação de projetos, programas e propostas para que, a partir de 2023, a gente não perca tempo, né? Consiga avançar nessas reformas mais estruturais. Nos últimos anos, a aprovação da reforma da Previdência merece destaque. É claro que isso vinha já avançando no governo do presidente Michel Temer e foi aprovado em 2019, já no atual governo. A gente observa nos gastos públicos previdenciários que houve já um efeito expressivo derivado dessa reforma, mas não é suficiente. Nós vamos precisar discutir com a sociedade
qual é o tipo de ajuste fiscal que nós vamos fazer. Porque, veja, Tiago, uma certeza que nós temos é que algum ajuste terá que ser feito. A questão vai ser pelo lado da receita, aumentando a carga tributária, e sobre quem será esse aumento, ou vai ser pelo lado do gasto, né, cortando despesas, ou então uma combinação das duas coisas. O fato é que a nossa dívida está muito elevada. Ela encerrou o ano passado num patamar mais baixo do que se previa, mas com uma ajuda muito grande da inflação. A inflação ajudou a aumentar as receitas no ano passado e também ajudou a inflar o PIB, né, o Produto Interno Bruto. Por isso que quando a gente olha a dívida PIB do ano passado, ela está mais próxima de 80 do que de valores mais altos que nós projetávamos na IFE, mesmo o governo e o mercado. O fato é que esse patamar mais baixo, ele agora se combina, se coaduna com uma taxa de juros mais elevada. Ao mesmo tempo em que a dívida ficou mais baixa, o juro está aumentando por conta da inflação. Então, economia é como um sistema de vasos comunicantes. As variáveis afetam umas às outras e isso significa que essa taxa de juros mais elevada aumenta o custo de fazer dívida. Essa dívida enorme que nós temos, com um juro muito alto, vai significar que o esforço fiscal, em termos de corte de gastos ou aumento de receitas, vai ser bastante significativo nos próximos anos. Felipe Salto, economista, conversando conosco aqui na programação da Jovem Pan. Antes da gente falar mais sobre esse cenário econômico, a expectativa para 2022, a inflação que sempre ronda a população brasileira, eu pergunto sobre a reforma tributária que você deu a letra aí. Reforma tributária também, como reforma administrativa, muito difícil de ser feita num ano eleitoral, aí passa pela discussão entre os estados, a tal da guerra fiscal, a gente vê essa batalha pela redução do ICMS dos combustíveis, não dá para se pagar R$ 7, R$ 8 por um litro de combustível aqui no país. A reforma tributária, na sua avaliação, Felipe, deve ser feita de forma fatiada, como inclusive o próprio governo chegou a discutir no ano passado, ou pode ser feita de uma forma geral, porque pensar em alta de impostos num momento como esse é difícil, né? Olha, Tiago, você tem aí uma série de propostas interessantes, né? Eu acho que o debate técnico é necessário, a gente tem que avançar mais nisso, mas você tem duas propostas, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição, PEC 45, e também a PEC 110, que tratam de criar um imposto sobre o valor agregado ou valor adicionado no lugar do ICMS, do ISS, que são impostos respectivamente estadual e municipal, e do IPI, do PIS e da COFINS, que são 3 tributos do governo federal, federais. Esse avanço seria importante para simplificar o sistema, para eventualmente permitir um quadro de melhor ambiente para produção, para o investimento. Só que é muito difícil, porque esse tipo de mudança envolve lutas em várias trincheiras. Por exemplo, a trincheira dos estados, que tem medo de perder receitas com a mudança, a trincheira dos setores produtivos, o setor de serviços reclama muito, que pode acabar sendo sobretributado com a mudança. Então, a meu ver, a tendência é que mudanças incrementais tenham maior espaço do que mudanças mais abrangentes. Isso não significa que, eventualmente, não se possa aprovar algo mais abrangente. Veja o caso da reforma da Previdência. Mas o tema da reforma da Previdência já estava há pelo menos 25 anos sendo debatido, com algumas reformas, mini-reformas, vamos chamar assim, desde o governo Fernando Henrique, que tinham sido aprovadas. Então, o tema amadureceu, etc. Isso pode acontecer também com o tributário. Discutiu-se recentemente, no fim do ano passado, no segundo semestre, um outro tipo de reforma tributária que seria na renda, né? Na tributação da renda, do imposto de renda, para tentar elevar a arrecadação, recriar a chamada tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos por parte das empresas, mas isso também não avançou, pelo fato de ser muito polêmico, pelas pressões também que vieram do setor privado e pela falta de articulação. Vamos ter claro e ter presente que sem uma boa articulação política você não consegue avançar com propostas mais ambiciosas, né? A história recente do Brasil mostra que esse nosso modelo de presidencialismo de coalizão, ele envolve
de um lado, uma definição de agenda por parte do Executivo e, de outro, uma liderança junto ao Congresso, né, para que essa agenda, esses projetos e programas possam avançar com maior celeridade. E já aproveitando que você está falando sobre reforma tributária, né, sobre impostos, a gente viu na semana passada essa discussão da possibilidade do Brasil entrar na OCDE e um dos itens seria a redução do IOF, que para quem viaja para o exterior, para quem tem outras transações, é um imposto que incomoda muito. Eu pergunto, de que forma é possível, no caso desse imposto, reduzir? Será que isso é o suficiente para que o Brasil entre na OCDE? O que significa o Brasil entrar numa organização como essa do ponto de vista econômico, Felipe? Olha só, para a gente simplificar esse assunto, a OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, é uma espécie de clube de países ricos, né? Ou que se pretendam ricos. Então, entrar para esse clube é uma boa sinalização, porque representa o Brasil, significa que o Brasil poderia estar assumindo compromissos em relação a uma agenda fiscal responsável, a uma agenda de melhoria do sistema tributário, de compromisso com o desenvolvimento econômico, etc., que é bem vista, né, pelos investidores, pelos agentes econômicos em geral. Essa questão do IOF, particularmente, é importante, né? Já se discute até uma redução gradual para atender a essa questão colocada pela OCDE, e isso é plenamente factível. Eu acho que a questão é apenas definir se o aumento de arrecadação em outros tributos, a própria recuperação da atividade e também o corte de despesas serão suficientes para compensar essa redução. Mas, de uma maneira planejada, gradativa, programada, eu não vejo obstáculo a que isso seja feito. É bom entrar para a OCDE. Eu acho que é uma agenda que deve, sim, avançar e ser resgatada. Acho que foi algo importante que aconteceu nos últimos dias, essa possibilidade, né, de avançar nisso. Mas o Brasil tem muitos desafios ainda. Eu acho que o principal obstáculo para a gente voltar a crescer é o ajuste fiscal. Nós temos que equacionar essa questão fiscal. Claro que há divergências aqui e acolá sobre como fazer esse ajuste, mas ninguém vai discordar que a nossa dívida é muito alta e que essa dívida muito alta acaba prejudicando a possibilidade de ter juros mais baixos e, com juros mais baixos, ter um impulso para o consumo, para o investimento e, em última instância, aumentar a possibilidade de crescimento econômico do país. Então, se tudo isso avançar e se nós tivermos com essa sinalização, esse aceno em relação à possibilidade de entrar na OCDE, um reforço à agenda mais importante, a meu ver, nesse momento na economia, que é a questão fiscal, então isso será bastante positivo. Ô Felipe, você falou sobre a questão fiscal e os desafios agora em 2022. A gente teve a divulgação da arrecadação federal no ano de 2021, crescimento até que expressivo, 21%, que é um bom crescimento, é um bom indicador de que a economia estaria já um pouco mais aquecida. Mas eu pergunto, como se mantém isso agora em 2022? Nós temos também o IPCA, que saiu mostrando que a inflação está, obviamente, ainda alta, mas talvez não tão pressionada assim. Quais os indicadores que a gente pode esperar para esse começo de 2022, Felipe? Olha, quando a gente observa, Tiago, a evolução da arrecadação no ano passado e do PIB, do Produto Interno Bruto, o que se espera é que a arrecadação de impostos, contribuições, multas e taxas, ela caminhe com o desempenho da economia, que é medido pelo PIB. Por quê? Por uma razão simples. O PIB reflete o consumo, o investimento, a produção. Se você está aumentando tudo isso, você aumenta também a fatia que vai para o governo. Por quê? Porque os impostos incidem sobre tudo isso, né? Sobre a renda, sobre os lucros, sobre a produção. Então, quando o PIB melhora, a arrecadação melhora. O que aconteceu em 2021 é que o PIB deve ter crescido, a gente não tem ainda o resultado oficial, mas cresceu na casa de 4,5% a 4,6% depois de uma recessão em 2020. Então, quando acontece isso, a arrecadação reage, e ela reagiu. O fato é que, além disso, houve também uma pressão inflacionária muito grande, que não se esperava. A taxa de inflação, se você observar o que aconteceu ao longo do ano passado, ela foi acelerando e terminou o ano em 2 dígitos, né? Em 10,1%
por exemplo, se a gente pegar o IPCA, que é um índice bastante conhecido e que é a referência para a definição de juros, de política monetária pelo Banco Central, né? E das metas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Essa inflação mais alta, mais acelerada, ela aumentou também o PIB, né? O PIB nominal. Então, é uma certa ilusão de que o PIB aumentou muito, mas, na verdade, uma parte disso foi preço, foi inflação. As commodities e o aumento dos preços das commodities, os produtos primários, dado o peso que isso tem na balança comercial brasileira, também colaboraram, e a taxa de câmbio. A desvalorização do câmbio, do real frente ao dólar, também elevou a arrecadação. Então, quando a gente computa todos esses efeitos, a relação entre as taxas de crescimento da receita e do PIB, do Produto Interno Bruto, ela ficou em torno de 1,7. Quer dizer, a arrecadação cresceu quase 70% a mais do ritmo de crescimento do PIB. Então, isso significa que houve um desempenho positivo, mas não necessariamente ele pode ser extrapolado para os próximos anos. Por quê? Porque esse desempenho atípico, em razão de todos os fatores que eu mencionei, ele só se manteria se nós tivéssemos uma aceleração do crescimento econômico real, se houvesse a repetição desse movimento das commodities. Então, não é líquido e certo que essa ajuda da arrecadação no ano passado vai continuar em 2022 e nos próximos anos. A tendência, pelos estudos que nós temos feito, é que essa razão, essa relação entre a taxa de crescimento da receita do governo e da economia, do PIB, ela tenda à unidade. Quer dizer, que essas duas taxas sejam muito parecidas. A arrecadação não tem motivo, né, para se projetar uma arrecadação crescendo muito acima do desempenho da economia. Ô Felipe, sobre a inflação, não é todo mundo que tem a memória inflacionária dos anos 80, quando o Brasil viveu uma hiperinflação, obviamente, né? A situação, claro, daquela época não é a mesma de hoje, mas toda vez que você confronta a equipe econômica do governo sobre a inflação, a justificativa é de que a inflação aumentou em todo o mundo, não só aqui no Brasil. Isso é verdade, não é verdade? O Brasil tem outras características diferentes em relação a outros países para que a gente possa justificar para o nosso público a alta da inflação? É, em parte, verdade, porque houve, de fato, uma inflação que veio pelo lado da oferta, como a gente diz. A crise pandêmica levou à paralisação em muitos países de setores essenciais. Então, você teve aí uma inflação que veio pela redução da produção, pela redução da oferta, por exemplo, de componentes para a indústria, de transformação. E isso afeta o preço. Se você tem menos produtos no mercado, os preços sobem. Veja que nos Estados Unidos a inflação também subiu bastante. Então, esse é um ponto relevante, né? O nível de preços, de inflação, ele não foi elevado apenas aqui no nosso caso, né? Você teve um movimento internacional, um movimento no resto do mundo, que também o Brasil não fica de fora disso. Agora, o que tem a ver com questões internas, domésticas, está relacionado à questão fiscal. Por exemplo, a mudança do teto de gastos no ano passado, praticamente o fim do teto na prática, né, aquele limite para as despesas públicas. Isso produz piora das expectativas, e essa piora das expectativas aumenta o risco. O aumento do risco afeta a taxa de câmbio, e a taxa de câmbio mais alta, o dólar mais caro, afeta a inflação. Então, nós tivemos aí um movimento dos preços que tem várias explicações, mas, do ponto de vista doméstico, tem esse componente que é muito importante, sim, que é o desajuste fiscal. Nós não estamos num quadro de insolvência ou de Estado quebrado, nada disso, mas é um quadro em que, na margem, nós estamos piorando. Quer dizer, a regra fiscal, que funcionava como uma espécie de âncora das expectativas, etc., que era o teto de gastos, com todas as suas imperfeições, mas funcionava, cumpria esse papel, foi muito modificada, né? Tanto é assim que para 2022 tem aí um espaço para gastar a mais, né, que não tinha, de 112,6 bilhões, derivado
dessa chamada PEC dos precatórios, né, que originou duas mudanças na Constituição, a emenda 113 e a emenda 114, que trataram de fazer, de um lado, o calote de uma parte dos precatórios, aquelas despesas que vêm da Justiça, e, de outro lado, uma mudança na regra do teto, para abrir também um outro pedaço, um rombo, né, nesse limite e permitir o gasto mais alto. Então, tudo isso, essa mudança na política fiscal, afetou também as expectativas em relação à inflação e acabou redundando numa aceleração dos preços ao longo do ano. O Banco Central passou a aumentar juros no ano passado e deve continuar fazendo isso ainda por um tempo para correr atrás desse prejuízo, né? Tentar conter essas pressões. Deve ter sucesso, tanto é assim que até o final de 2022 espera-se uma inflação mais baixa do que a do final de 2021. Sem dúvida. Felipe, a gente vai entrando na reta final aqui da nossa entrevista e em 2018 a eleição presidencial foi muito marcada pela discussão, o debate sobre a corrupção e agora o que se espera é de que o debate vai ser muito centrado na própria economia. Será que é isso mesmo que nós teremos ao longo desse ano de 2022, já que a discussão política foi muito antecipada? E, claro, sem citar, obviamente, nomes de candidatos, o que esperar dessa discussão econômica na campanha presidencial desse ano? A dimensão econômica, sobretudo emprego, renda e inflação, ela, de certo modo, sempre perpassa o processo político-eleitoral. Então, momentos que você tem inflação mais controlada, desemprego baixo, isso favorece, né, quem está no governo. Agora, o que vai acontecer ao longo de 2022 é que você tem ainda essa questão da corrupção, e da polarização que se deu entre esquerda e direita, etc. Mas a questão econômica vai ser fundamental. Veja que todos aí pré-candidatos, né, chamados pré-candidatos, já vem tentando dar algumas sinalizações nessa área econômica, anunciando nomes, né, que podem ajudar ou que vão ser assessores, que vão coordenar programa e tentando dar sinalizações sobre o que vão fazer nessa área de contas públicas, o teto de gastos, como recuperar o crescimento econômico. Então, a meu ver, como a situação, o mar não está para peixe, para dizer o português claro, né, na economia, então isso deve ter, sim, um papel fundamental no debate político-eleitoral ao longo de 2022, o que é positivo, a meu ver. Eu acho que, do ponto de vista da população, é preciso evitar cair no canto das sereias, né? Porque nesse período eleitoral sempre tem muita proposta do tipo venda de terreno na Lua, né? Promete-se muita coisa, depois a gente sabe que quando o governo começa, o mandato começa, as restrições de falta de recursos, etc., impedem a realização disso. Então é preciso ficar muito atento e acompanhar as propostas que vão ser anunciadas, comparar. Acho que vai ter muita coisa assim na área de economia, de contas públicas, de financiamento de políticas públicas sendo debatido, o que é positivo. Claro, e só para a gente encerrar, você fala da criação de empregos, né? A geração de empregos tão necessária aqui para o Brasil. Já começou até uma discussão de alguns candidatos falando sobre a revogação da reforma trabalhista, ainda do governo de Michel Temer. De que maneira é possível também se fazer uma discussão sadia, não só de outras adaptações trabalhistas, inclusive durante a pandemia a gente viu muitas pessoas trabalhando na informalidade, pessoas que se viraram, né? Não são regularizadas, não são da CLT, mas como que esse debate deve ser feito ao longo desse ano? Olha, a reforma trabalhista trouxe mudanças que flexibilizaram a relação entre empregado e empregador. Pode ter tido alguns efeitos positivos, a gente ainda precisa esperar para ver, mas eu acho precipitado dizer que vai se reverter o que foi feito em relação à reforma, etc. Eu acho que, como eu disse, né, na resposta a você, no caso da reforma administrativa e da tributária, as mudanças nas democracias são incrementais. Então, você dá um passo, depois discute, corrige, avança, modifica, pode até rever aquilo que não deu certo, né? O teto de gastos é um exemplo, né? Você teve em 2016 a aprovação do teto com a emenda constitucional 95 e agora sofreu uma modificação grande. Isso provavelmente vai levar em 2023 a que se discuta um arcabouço fiscal que tenha
uma âncora do lado da despesa, que controle a despesa, mas talvez com modificações. Então, é um exemplo para mostrar que não se deve interditar o debate, né? Eu acho que o debate, nesse momento, sobretudo, de eleições, é fundamental, inclusive nesse tema da reforma trabalhista. Vale dizer, Tiago, para terminar, que quem gera emprego é o mercado, né? São as empresas, não é o governo. O governo pode dar as condições e deve dar as condições macroeconômicas, de ambiente de negócios, de infraestrutura, para que floresçam os negócios e, florescendo os negócios, os empregos vêm, os empregos de boa qualidade. Então, o que nós precisamos ter é uma política econômica que ajude, né, a recuperar a credibilidade do país e a recompor, de certo modo, um ambiente, né, propício ao investimento produtivo. Salto, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, obrigado pelos esclarecimentos, as avaliações e voltaremos a nos falar. Muito obrigado, um abraço. Eu que agradeço, um abraço a você. Conversamos com o Felipe Salto, economista e diretor executivo da IFE, que é a Instituição Fiscal Independente, um órgão ligado ao Senado da República. A você que nos acompanhou em mais uma edição do Diálogo Jovem Pan, obrigado pela sua audiência, continue conosco e até a próxima. Realização Jovem Pan News.